Olá, pessoal. Sejam bem-vindos aqui. Hoje nós vamos fazer um atendimento ao vivo. Bom dia. Olá! Bom dia, Fran, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Como é que você está? Hoje estou um pouco melhor. Enfim, a gripe me pegou, então, esses tempos, né? Santa Catarina tá bastante chuva e ainda estamos, né, em pleno dezembro, no frio, então, fazer o quê? Melhorar a imunidade, né? A gente pode também posteriormente ver essa gripe, ver o que está acontecendo em relação a essa tosse. Você passou por alguma situação assim de algum susto? Teve algum susto ultimamente? Não, de susto não. Acredito que é mais estresse mesmo, né? Estresse. Correria, dia a dia. A garganta tá inflamada? Hoje não, mas há uns 20 dias atrás, sim. Por quê? Deixa eu te explicar um pouquinho como que a medicina germânica vê a tosse, tá? A tosse, ela vem naquilo que nós chamamos ali de fase de resolução. Então, quando você passa alguma coisa, como você me falou, você está passando um estresse. Pode ser um susto também. Quando você resolve aquilo ali mentalmente, a tosse, ela vem, tá? Como se fosse uma maneira que você já resolveu aquilo. Então, você está colocando para fora aquilo que estava para dentro. Olha que legal. Não sabia disso. Uhum, é uma epicrise, tá? Então, isso acontece também com as crianças que têm tosse recorrente. O meu filho, ele tinha uma tosse muito recorrente. E aí eu descobri que na escola dele, ele passava às vezes alguns estresses com os amigos, passava uma situação de prova, principalmente na véspera da prova, quando ele fazia a prova, vinha tosse. Por quê? Porque ele resolveu aquela situação, então a tosse ela vem ali, não que nós chamamos de fase de resolução. Então já é uma fase de cura, é um sinal que o seu corpo ele já está se curando, tá? Desculpa, eu vou, de vez em quando vou acabar tossindo, tá? Pode ficar à vontade. Fran, você já ouviu falar sobre a medicina germânica alguma vez? Já sabe o que é? Não, ainda não conheço. Para mim ainda é germânica, ainda é bem novidade. Então, a medicina germânica ela foi descoberta, tá, por um médico alemão. Hoje ele já não está mais entre nós, mas esse médico, ele perdeu o filho dele, tá? Então, quando ele perdeu o filho dele, ele desenvolveu um câncer no testículo. E esse médico, ele nunca ficava doente. Então, ele parou e pensou: nossa, eu nunca fiquei doente. Perdi meu filho. Com 2 meses após a perda, eu desenvolvi esse câncer. Isso deve estar de alguma forma ali associado. Então, o que ele começou a fazer? Ele começou a pegar os pacientes dele e tirar ali uma tomografia. Então, todo paciente que vinha no consultório, ele tirava uma tomografia e perguntava o que a pessoa tinha passado antes daquele evento, tá? Então, por exemplo, a pessoa chegava com um câncer e perguntava: aconteceu alguma coisa antes? E ele foi fazendo essas pesquisas. E ele descobriu que as doenças é ali um sintoma de um conflito que a pessoa passou. E quanto maior a massa do conflito, maior a intensidade, maiores são as chances dos sintomas aparecerem ali com maior intensidade, tá bom? Sim, E descobrindo isso, o que aconteceu? Ele desenvolveu 5 leis. Ele desenvolveu ali 5 leis biológicas sobre o nosso corpo. E é por isso que hoje nós conseguimos tratar as doenças resolvendo os conflitos biológicos que nós chamamos que é o emocional que as pessoas passam, tá? que legal.
Fran, pode falar, meu anjo. Não, pode falar, pode prosseguir. Tá. Vou responder conforme sua Conta pra informação. mim uma coisa. Você trabalha com o quê? O que que te incomoda hoje? Você tem algum diagnóstico? Então, vamos lá, vou me apresentar, né? Então, me chamo Franciele Nascimento, sou mãe atípica, tenho um filho de 5 anos, autista, suporte 2. Sou uma mãe que é empreendedora, né? Empreendo da minha casa, como mentora de marketing digital e desenvolvimento pessoal focado no empreendedorismo feminino. E também sou casada já há 14 anos, Uhum. né? Resumindo um pouco, né? Das minhas funções, né? Porque é diferente de quem eu sou. Mas hoje o que mais eu tenho dificuldade em si não seria mais na parte dos meus negócios, e sim na parte de como mãe atípica. São Uhum. desafios, medos, insegurança. Hoje de manhã até estava conversando com um mentor meu, e aí eu até comentei com ele, né, que semana passada eu levei o Nicolas no culto junto comigo, e fazia muito tempo, assim, acho que mais de um ano, que eu não levava ele junto. Assim, a sensação, aquele medo, aquela insegurança do que as pessoas vão falar, do que eles vão pensar, e os olhares de como eles vão reagir em relação ao comportamento do meu filho. Aquele dia, infelizmente, ele não quis ficar com o cordão dele, então é mais difícil, né? Porque o autismo, ele é uma é comportamental, então ele não é uma deficiência onde a pessoa consegue olhar, não é visível, né? Então tem Uhum. dificuldade das pessoas identificar o que uma criança autista de um não autista, no caso. E aí vem aqueles comentarinhos, aqueles cochichinhos, aqueles olhares das pessoas olhando assim, porque assim, eu já passei por várias questões de preconceito em relação de olhar, mas por que que não dá uma, né, não bate na bunda? Mas por que que não dá educação? Nossa, se fosse comigo eu dava uns tapa. Ah, por que que não obedece, assim, sabe? Então, isso foi gerando, como mãe, a gente quer ser super protetora, o medo, a insegurança, sabe? Muitas vezes de pensar, será que eu vou levar o meu filho? Será que eu não vou? Né? Eu vou ter que Uhum. passar por tudo aquilo que eu já passei de novo, sabe? Vem a dor, vem né, um sentimento. Então, hoje, a dificuldade seria mais nesse sentido, né? Então, essas frustrações de sair, de olhares de outras pessoas. Enfim, acho que a dificuldade maior é nesse sentido mesmo, sabe? Certo. É muito difícil, né, o julgamento realmente das pessoas, né, Frank? E realmente, muitas vezes não entende o quadro, não entende o quanto é difícil ali. Muitas vezes nós, como os pais, nós não sabemos ali como lidar com essas situações, tudo é muito novo. E desde quando que você descobriu essa condição do Nicolas? É, o Nicolas, ele foi diagnosticado em 2022, mas ele ia na creche no início do ano 2022 ali. Aí em abril, perdi a minha oma, né? Faleceu a minha oma, que é vó em alemão, só para quem não sabe. Então, no mesmo mês, me chamaram na creche para uma conversa e tal, e dali falaram que o Nicolas poderia ser autista. Então, assim, o formato como eu recebi isso já foi positivo, né? Então, desde então, eu comecei a correr atrás com médicos, encaminhamento pelo SUS, né, com neuro, enfim. Resumindo a história, ele, né, foi fechado o diagnóstico realmente, né, que ele passou pela neuro em dezembro de 2022. Tá. E me conta uma coisa, quais são os sintomas que você percebe no Nicolas? Você percebe alguma agressividade, alguma coisa? Quais são os sintomas? Não, hoje sim eu já consigo enxergar o autismo dele, né? Mas no começo não era assim, porque até tem o fato da gente aceitar, né, passar por Uhum. aquele luto da aceitação, enfim, hoje eu enxergo assim, que assim, agora ele tá mais de boa, mas tem fases que ele fica mais agressivo, mais nervoso, mais agitado, né? Ele não consegue parar quieto muito tempo. Ele fez uma atividade aqui, logo ele já tá fazendo outra, já pega outra coisa, então ele não tem aquela parança, assim, né? Se você diz uma criança normal
não corre. Pode, né, tipo assim, atravessar a rua. Não corre, para, espera. Ele não tem essa percepção do perigo. Então ele vai, corre, sabe? Ele não tem muitas estipias, mas ele tem algumas coisas mais sensoriais. Uhum. Então, por exemplo, ele não gosta que a gente seque o cabelo dele. Assim, que dentro do autismo, do espectro, é algo muito grande. E os autistas não são iguais. Então, tem suas peculiaridades, né? Então, o Nicolas, assim, hoje, em relação ao comportamento dele, ele desafia a gente, ele não aceita não, né? Então, ele não é aquela criança, o autista que anda, ele anda normal, mas Uhum. ele tem outras dificuldades, entende? Uhum. Tá. Me conta uma coisa, como foi para você e seu esposo receber esse diagnóstico? Você sente que afetou alguma coisa entre vocês? Como é que ficou assim o ambiente familiar? Não, em questão do nosso relacionamento de casamento, não afetou. Claro que tem, né, seus altos e baixos, no sentido assim, de um aceitar uma coisa, o outro não aceitar outra, né? Em determinadas ações, não estou em discussão mesmo, não aceito isso, não, eu acho que não é isso, e até mesmo porque cada um tem a sua fase de aceitação e entendimento sobre o assunto, porque era algo totalmente novo, tanto para mim quanto para o meu esposo, né? Mas hoje ambos aceitam, né? É um processo lento, como eu falei, e sempre está tendo uma descoberta nova. Então, não tem como eu dizer para você assim que, graças a Deus, nesse sentido, para o nosso relacionamento não afetou. Ele tem 5 aninhos, é isso, Fran? Dificuldades em relação, né, com Nicolas, às vezes de como se cuidar. Ele tem 5 aninhos? Tá travando para mim. Para mim também, ele tem 5 aninhos? Tá me ouvindo? Isso. 5 anos, tá. Fran, a criança, deixa eu te explicar mais ou menos como que a criança é vista pela medicina germânica, tá? Então, pela medicina germânica, a criança ela reflete muito dos pais. Então, por isso que eu vou precisar fazer algumas perguntas para você. Por quê? Porque o Nicolas, ele vai refletir muito ali do que talvez você tenha passado, tá? Até mesmo ali na sua gravidez. Então, as crianças elas refletem muito os pais, tá bom? Então eu preciso saber como é que foi a sua gestação? Foi uma gestação tranquila? Você passou por alguma situação que você se lembra, que tenha tido algum susto, algum estresse assim, algum medo assim, você se lembra? Hã? Você tá me vendo? Tá me ouvindo agora? Agora eu não tô te ouvindo. Foi embora. Foi embora o som pra mim. Sumiu o som. Sumiu o som, Fran.
Bom, pessoal, a Fran saiu, teve um probleminha ali na internet. Nós estamos esperando aqui para ela voltar, tá bom? Fran, consegue voltar? Travou, acho que agora Ah, voltou, que mas não sei se bom. ele vai ficar muito tempo. Não sei Tá, a se ele gente fica vai. muito tempo. Tá. Me conta uma coisa. O que eu tinha te perguntado. Como é que foi a sua gestação? Você se lembra de algum episódio que você tenha passado de susto, medo, ou até mesmo uma raiva ali? Olha, foi no quando eu tava, se eu não me engano, com 6 ou 7 meses, não lembro bem certo, né, o tempo de gravidez, mas eu morava em Jaraguá, daí naquele dia eu ia sair cedo para trabalhar, e aí eu peguei o carro e ia buscar uma amiga minha que também tava grávida, inclusive também Fran, e aí nisso um carro bateu atrás do meu carro. Nossa, aquele dia eu levei um susto gigantesco, assim, sabe? Aí beleza, minha avó tava internada no hospital no mesmo dia. Aí eu fui captar contatos com essa moça e tal. E no final do dia ali, era umas 5 horas da tarde, recebi a notícia que minha avó tinha falecido. Então, assim, foi, acho que todos mais impactante de toda a gravidez. Você recebeu a notícia que quem tinha falecido? A minha avó faleceu. Outra avó? Isso, essa lá foi por parte de pai. E em 2022 foi por parte de mãe. E isso foi na gravidez? Isso, isso em 2019 foi na gravidez. E você tinha como contato com essa sua avó? Era um bom contato? Você era muito apegada a ela? Não era tão apegada quanto a mãe da minha mãe, no caso, né? Mas assim, a gente sempre tinha contato, ia, visitava, né? Mas você sentiu que isso foi um susto para você? Tanto, bom, do carro eu acredito que sim, né? Foi tudo num dia só. Foi tudo num dia só. Entendi. Bom, eu acredito aí que nós Entende? estamos no caminho certo, tá? Porque como que é isso, tá? Fran, a medicina germânica, o que ela entende? Que uma doença vem após um conflito que tenha sido inesperado, tá? Dramático e geralmente vivido em solidão. Essa solidão em que sentido? Muitas vezes não a própria solidão de estar sozinho, mas também influencia, mas a solidão de se sentir sozinho aqui dentro. Travou? Que parte que você me ouviu? Tá. Então, vou repetir aqui para você. A Travou. medicina germânica entende Só que de as sentir um vazio. doenças elas vêm como um sintoma, tá? De um conflito que nós tenhamos vivido dramático, inesperado e vivido em solidão, tá? Então, isso daqui nós chamamos de DHS, tá? Esse conflito que você viveu que tenha sido dramático, inesperado e vivido em solidão. DHS porque é uma homenagem àquele filho daquele médico que eu te falei que ele perdeu, tá? Então, nós chegamos aqui a um possível conflito, tá? Mesmo que o seu filho ele já tenha saído da sua barriguinha, ele de certa forma ele estava lá dentro, ele sofreu junto com você esse conflito. Não sei se você está conseguindo me entender.
Travou, voltou agora. Tá. Então, o que eu estava te falando é o quê? Que o seu filho, eu vou tentar aqui resumir, ele sofreu com Vamos. você esse impacto. E esse impacto que ele sofreu, até hoje, de certa forma, ele está refletindo, tá? Porque a criança, por mais que ela não, ela esteja ali em você e ela saiu, ela ainda tem a consequência daquele impacto que foi vivido. É por isso que algumas crianças, elas já nascem ali com certas doenças, porque na gravidez ela teve esse impacto, esse choque que ela viveu ali, certo? Ok, pode continuar, Ah, querido. tá bom, então. Então, Fran, a boa notícia que eu tenho para você é o quê? Segundo a medicina germânica, o seu filho, ele está com autismo, mas ele não tem autismo, tá? Como assim, Dai? Ele está com autismo, mas ele não tem o autismo. A medicina germânica enxerga o autismo como dois conflitos, tá? Dois conflitos ativos que a pessoa está vivendo. E quais são esses dois conflitos? É uma raiva territorial e um susto apavorante. Por isso que eu perguntei para você se na sua gravidez você tinha passado alguma situação assim. Pessoal, a gente está com bastante probleminha porque tá tendo bastante aqui, tá travando a live. Então tá sendo um pouquinho mais complicado para a gente se comunicar, mas a gente tá conseguindo, tá indo aos poucos. Fran? Travou de novo. Ah, Fran? Ah, não, para você, agora você vai rir. Aqui Acho que acabou minha agora vai. energia. Agora eu tô com 4G. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue terminar. E Fran, o que eu tava te falando é o quê? É que nós temos uma boa notícia. Qual que é a boa notícia? É que o Nicolas, ele tem autismo, mas o autismo não faz parte dele. Nós temos pesquisas hoje que o autismo ele tem reversão, tá? Então, você vai tomar certas medidas aqui que eu vou te falar e o Nicolas vai melhorar, tá? O Nicolas vai melhorar se as medidas forem tomadas, tá? Como é que a gente trabalha o autismo, Fran? A gente trabalha no ambiente. Tá me ouvindo? Quando você voltar, você me fala. Toda vez que você vai. Tá, tô. Então, como que a gente trabalha no autismo, tá, Fran? A gente trabalha no ambiente da criança, tá? Então, o que que você vai precisar ver agora? Evitar contrariedade para o Nicolas. Como eu te falei, é um DHS de raiva territorial e susto. Então, às vezes, na escolinha, ele pode estar passando alguma situação, tá? Às vezes com algum amigo, tem que observar como é que tá ali na escola, se tá tendo alguma coisa que está contrariando ele ali na escola, tá? Observa em quais épocas que os sintomas eles têm agravo. Então, porque, por exemplo, tem um caso de uma amiga que o filho dela estava passando uma situação e ela descobriu que o filho estava tendo muita tosse, muito problema, assim, muito recorrente. E ela descobriu que era lá na escola. O filho estava passando uma situação com problema lá na escola. O que ela fez? Naquela ocasião, ela conseguiu tirar o filho da escola. Resolveu o problema. Resolveu a doença, tá? Então, como é raiva e susto, o Nicolas ele precisa estar ali num ambiente que ele se sinta seguro. Então, é muito importante, não que vocês já não façam, tá? Mas é muito importante que em casa não tenham coisas assim, às vezes ele não vai poder ser como uma criança, ver briga dos pais, tá? Ele não vai poder assistir filmes, certos filmes, tá? Que possam causar certo tipo de medo.
Porque ele está com conflito de susto e de raiva ativo. Então, tudo que acontecer na vida dele, que venha dar mais raiva e venha dar mais susto, ele vai poder ter um quadro de piora. Quando a gente melhora o ambiente, o que vai acontecendo? Esses DHS vão se dissolvendo e o Nicolas vai voltando a ter um sistema nervoso normal. Então, muito provavelmente você vai levá-lo ao médico e o médico vai falar, ele já não tem mais autismo, tá? Porque a medicina germânica enxerga as doenças de uma forma diferenciada da medicina tradicional. Então, a partir do momento que você conseguir, tá, verificar o que pode estar causando raiva no Nicolas, ou o que pode estar causando susto no Nicolas, a gente vai conseguir ter uma melhora no quadro dele e ele vai deixar de ter esse diagnóstico de autismo, muito provavelmente. Me diga uma coisa, você tem alguma intuição do que pode estar causando uma certa contrariedade nele? Seja na escola, seja em casa? Hoje, assim, não sei te dizer qual gatilho é específico para isso. Que às vezes são detalhezinhos pequenininhos, sabe? Uhum. Não tem como eu te trazer assim, é por causa disso, é por causa de que, porque daí vai somando dentro do espectro autista, tá vindo muitas para gerar um gatilho que gere uma crise em si, ele vai somando, né? Porque eles sentem de uma intensidade diferente da nossa. Uhum. Então, às vezes é o fato de não receber um não aqui, que não pode fazer isso. Aí lá na escola não pode, aí mudou a rotina, aí vai para uma nova rotina, acrescenta alguma coisa, isso vai somando. Se tiver num lugar onde tem um ambiente, muitas informações, isso soma junto, e ali gera um gatilho, gera crise. Então não tem sobre isso, entende? Não tem como dizer especificamente, é sobre aquilo. Tá bom. Certo. Ó, eu vou te falar o que eu faria se eu fosse você, tá? Se eu fosse você, Fran, eu evitaria ficar escutando muitos diagnósticos, tá? Eu evitaria diagnósticos que te apavoram, porque como eu te falei, o seu filho, ele vai absorver aquilo que você sente. Então, agora que você já sabe que o autismo, ele tem sim cura, ele tem uma remissão, então, evita escutar diagnósticos apavorantes, evita escutar as pessoas te falando, ai, mas isso não tem jeito, isso, a pessoa nasce assim, a pessoa vai ficar assim para o resto da vida. Evita essas coisas, tá? Se eu fosse você, eu evitaria essas coisas. Eu buscaria ver como que ele se sente dentro dessa escola. Então, eu buscaria perguntar para ele, Nicolas, o que você gosta, o que você não gosta nessa escolinha, para saber se tem algum amigo que provoca ele. Perguntar para ele, Nicolas, você se sente bem, tá? Então, ver o ambiente que ele está rodeado, tá? Em casa, o que eu procuraria fazer? Procuraria dar um ambiente para ele com mais segurança, tá? Então, eu sei que a vida de empreendedora é uma vida corrida, mas ali, separa um tempo para ver o que está acontecendo com ele, se você puder. Se você tiver que sair de casa, deixa ele talvez com uma pessoa que fornece segurança para ele, tá? Então, é muito importante que você converse isso com seu esposo. Eu sei que é difícil, mas evitar contrariedades ali no lar. Não que você não vá corrigir, porque ele é uma criança normal, a criança normal ela precisa ter limites, mas nós temos que ter ali uma forma mais branda de conversar com ele, porque ele já tem muita raiva ali no corpo e ele já sente muito susto ali no corpo. Então as palavras afetam ele com muita propriedade. E o que mais você pode estar fazendo? Colocar coisas para acalmar o sistema nervoso dele. Então, musiquinhas que ele gosta, desenhos que não dê medo, que ele goste também, tá? Pode estar colocando para ele assistir tudo que venha acalmar esse sistema nervoso. Dar um passeio ali no parque, mostrar para ele a natureza. Olha, Nicolas, aquela árvore. Olha os pássaros. Olha que bonito. Tudo ali com uma voz que você vai fazer com que ele sinta segurança. Você, mãe dele, já deve passar segurança para ele. Mas
Pode ser que no ambiente escolar isso talvez não esteja acontecendo. Tá? Fran? Fran? Você conseguiu me escutar alguma Só para avisar coisa? que eu escutei tudo, tá? Já escutei tudo. Qualquer Live, não coisa a vai gente falar. revê a live depois, eu passo alguns pontos aqui que eu passei para você, tá bom? Ok. E outra coisa que eu vou te passar vai ser um exercício de sleep talking, tá? É muito importante para a criança, ali quando ela tá dormindo, você vai fazer estímulos bilaterais na criança, que eu vou te passar depois, e vou te passar uma história para você estar falando com ele em sono REM. Ok. Em um mês, mais ou menos, olha, assim, em um mês, mais ou menos, você pode voltar aqui comigo, mas eu tenho ali uma perspectiva que um mês, mais ou menos, você já vai ter bons resultados se você fazer isso que eu tô te falando. Tá bom. Tá bom? E Tá bom. agora, tá. E agora, Fran, a gente vai fazer uma pequena meditação, tá? Eu vou pedir para você fechar os seus olhos. Espero que essa internet colabore. Ok. Fecha seus olhos para mim. Vai respirando fundo. Puxa o ar e solta. Fran, eu sei que essa situação não tem sido nada difícil. Mas hoje você entendeu que certas doenças não vêm para nos machucar, mas nada mais são do que resultados de viver nesse mundo. Hoje você entendeu que você não é um caso perdido, que o Nicolas, ele tem solução. Hoje sai um peso dos seus ombros. Aquele peso que muitas vezes você não contava para ninguém. Hoje você sabe, você não está mais sozinha. Tudo coopera para o bem. Tudo coopera para o seu bem. Fran, nesse momento, eu quero que você olhe lá para sua avó. E eu quero que você traga essa energia da sua avó nesse momento. E a sua avó te diz assim: minha neta, eu te amo muito. Eu te amei muito enquanto eu estive aqui. Eu cumpri a minha missão nessa terra. Eu quero que você fique bem. Eu amo você. Eu amo meu neto. E eu quero que você sinta todo esse amor de tudo aquilo que um dia eu partilhei com você, de todos os meus ensinamentos. Eu quero que você saiba que eu sempre vou estar aí no seu coração com você. E sempre que você precisar, você pode buscar esse amor no seu coração. Dá um abraço na sua avó. Fala para ela que você também ama muito ela.
e que você vai fazer o melhor. E aquilo que você tiver possibilidades para honrar tudo de bom que ela deixou para você. Nesse momento, eu quero que você sinta o amor de Deus. Eu quero que você sinta a segurança de Deus. Eu quero que você sinta o acolhimento de Deus nesse momento, te abraçando, te guiando. E Deus te diz assim: minha filha, eu te amo muito. Eu faço muito por você. Ainda que muitas vezes eu sei que você não consegue ver, mas eu te amo muito. Sente todo o amor de Deus. Sente esse amor que preenche agora seu ser. Sinta toda a segurança, todo o acolhimento. E vai sentindo todas as bênçãos que Deus vai trazer para você nesse momento. Bênçãos financeiras, bênçãos de saúde, infinitas bênçãos e possibilidades. Acredita que o amanhã ele pode ser melhor do que hoje. Respira fundo. Vai voltando aqui comigo. Fecha, abre os olhos. Como é que foi para você essa experiência, Fran? Foi muito boa. Quer falar alguma coisa? Não, acredito que não. Só dizer para quem, né, nunca participou, nunca fez, façam, marcam ali com a Daiane, que eu tenho certeza que vai ser muito bom para cada um de vocês. Ah, obrigada, meu amor, obrigada. Gratidão. E eu quero que você lembre de mim, tá? Lembra de mim quando alguém falar alguma palavra, falar que o Nicolas talvez não tem jeito, que o caso dele não tem jeito, você se lembra que mudando o ambiente ali do Nicolas, resolvendo esses conflitos, vai ficar tudo bem. O Nicolas não vai ser autista para sempre. Lembra isso, certo? Tá bom, certinho. Tá bom? Então a Tá gente bom. finaliza, eu vou te passar pelo WhatsApp o que eu quero que você, o exercício que eu vou querer que você faça com ele durante a noite, no sono REM. Ok, pode deixar. Tá bom? Aguardo. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.